Vamos falar um pouquinho sobre aquelas situações que parece que sempre se repetem, sempre é a mesma situação, só que muda o cenário, mudam as pessoas em tempos diferentes, mas a situação sempre se repete. Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre padrões repetitivos. Para entender um pouquinho melhor sobre o que é, por que acontece, como quebrar esses padrões e trazer bastante consciência sobre isso. Se tu ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Jade, eu sou terapeuta holística e te convido aqui inclusive a conhecer o meu canal, que tem um monte de meditação, de tratamento energético coletivo, afirmações positivas para dormir e aulas, vídeos também para te trazer muita consciência através aí do autoconhecimento, da espiritualidade de uma forma muito leve. Então já te convido a se inscrever, deixar o teu like aqui no vídeo que eu tenho certeza que ele vai te agregar alguma coisa hoje. Bom, eu recebo muito, essa pergunta, essas questões na caixinha lá no meu Instagram, @JadeTerapiaHolística, inclusive se tu não me acompanha. Ou eu vejo muito na prática, nos meus atendimentos mesmo, de terapia holística, clientes chegarem, com alguma situação que sempre se repete. E aí as pessoas não têm muito entendimento do porquê que aquela situação está se repetindo e por que isso acontece. Então vamos lá. Padrão repetitivo é basicamente toda uma situação ou um comportamento ou alguma questão que segue um certo padrão e se repete. E existem vários tipos, de questões que tu pode estar vivendo aí em um padrão repetitivo. Então, por exemplo, pode ser um padrão repetitivo de um certo comportamento ou pensamento ou um tipo de autossabotagem que se repete. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Pode ser um padrão repetitivo de sempre que tu conhecer uma pessoa, tu vai se abrir e tu já começa a achar defeito naquela pessoa e aí o relacionamento não vai para frente. Só que isso acontece repetidamente com diferentes pessoas, tempo de duração diferente aí enquanto tu tá conhecendo, mas existe esse padrão, que é o padrão de tu conhece, procura defeito e tu te fecha e aquele relacionamento não se desenrola. Então isso é um exemplo de um padrão repetitivo. A gente também tem os padrões repetitivos que a gente traz dos nossos pais, que a gente traz da nossa ancestralidade. Então, por exemplo, um padrão repetitivo de violência. Então, por exemplo, os teus pais foram criados num contexto de violência, de agressão verbal, física, e aí eles repetiram este padrão violento na tua criação e hoje tu é pai, tu é mãe e tu repete esse padrão aos teus filhos. Então isso também é uma repetição de padrão. Pode ser um padrão repetitivo de uma situação, por exemplo, de eu faço uma terapia, 2, 3 dias eu fico bem, fico me sentindo ótima e depois no terceiro dia eu já caio, já tô lá embaixo e isso sempre se repete em toda terapia, já faço 1000 terapias e é sempre assim. Então isso também é um padrão repetitivo de não conseguir estar se mantendo depois daquela situação. Tu repete aquele padrão de pico, de caída e isso acaba se repetindo independente da terapia que tu faça. Enfim, só alguns exemplos aqui, que te mostram que esses padrões repetitivos, na verdade, eu vejo que eles podem ser tanto em relação de ti contigo mesma, dos teus comportamentos, das tuas atitudes, dos teus pensamentos, ações perante ao mundo. Pode ser um padrão repetitivo das situações que te rodeiam, das pessoas que tu atrai, das relações que tu mais ou menos atrai na tua vida. Podendo ser um padrão, inclusive, do tipo de pessoa, do tipo de relacionamento que tu atrai, Então, às vezes, é um padrão de toda pessoa que eu me envolvo me rejeita, toda pessoa que eu me envolvo acaba me agredindo, terminando de uma forma brusca, sei lá. Então, pode ter um padrão aí também nessas relações que tu vive. E pode ter esse padrão aí trazido, mais num sistema familiar, mais num sistema ancestral, muitas vezes inclusive de outras vidas. Nessa perspectiva de se tu acredita, em outras vidas e tudo mais, como eu trago aqui uma abordagem mais de cunho também, considerando a espiritualidade, que é o que eu atendo, isso vem muito na prática nos atendimentos, então acaba sendo uma coisa bem acessível para mim. Mas se não acredita também, tá tudo certo. Beleza, eu entendi o que são padrões repetitivos então, mas por que isso acontece? Por que esse padrão, se repete na nossa vida então? Qual é o propósito disso? Existe uma fala que eu gosto bastante, que é que a vida, ela não está contra nós, a vida está a nosso serviço. Então, basicamente, é como se a vida trouxesse pra gente vários desafios, várias situações, várias pessoas que vão nos servir de alguma forma, seja servir a
nossa alma algum ensinamento, algum aprendizado, alguma situação que vai nos levar ao movimento de cura, de crescimento, de amadurecimento, e, enfim, seja aí várias outras coisas que a nossa alma veio buscar aqui na Terra. Então, por ver nessa perspectiva, a gente já pode ver que a gente não é vítima de um padrão que se repete. Então, as situações, muitas vezes, elas vêm na nossa vida para nos mostrar alguma coisa, para nos mostrar, às vezes, uma sombra nossa que a gente precisa olhar, trabalhar, uma coisa que uma habilidade, uma virtude que a gente precisa desenvolver. Só que, muitas vezes, a gente não ouve, a gente não dá bola, a gente ignora e escolhe olhar para outra coisa. Aí, como a gente não deu atenção, aquela situação ela vem de novo com um pouquinho mais de intensidade para ver se a gente olha. E aí a gente escolhe ignorar de novo porque não tá incomodando o suficiente para olhar. E aí a gente, tá, que chato isso, mas segue em frente. E aí, então, a vida que realmente está a nosso serviço, que é fazer com que a nossa alma cresça, desenvolva o que ela tem que desenvolver, ela vai lá e, então eu vou tornar essa situação um pouquinho maior para ver se essa pessoa olha. E ela traz aquela situação um pouquinho maior, um pouquinho mais intensa, um pouquinho mais desafiadora. E aí, às vezes, é nessa situação que a gente se incomoda ao ponto de: nossa, mas por que isso tá se repetindo? Por que isso tá acontecendo? De novo essa situação e ela veio mais forte, eu não aguento mais. E aí a gente olha para aquilo ali. Então, nessa historinha aí lúdica, só para te dizer que o intuito, o porquê que acontece o padrão repetitivo é porque basicamente algum aprendizado, alguma situação, alguma coisa que a gente tinha que aprender ou internalizar ou curar não foi resolvido. Ou também porque podem existir questões do nosso inconsciente que acham que a gente precisa daquilo ali. Então existem dois movimentos que nos prendem num padrão repetitivo. Como eu falei, uma delas é porque alguma coisa a gente tá ignorando de olhar, tá ignorando de resolver, e às vezes isso é um movimento muito inconsciente mesmo, né? Ou também porque a gente acha que precisa daquilo ali. Às vezes é um apego ao sofrimento, às vezes é um apego por questões sistêmicas familiares mesmo, por exemplo, honrar as dores da mãe, de todas as mulheres da família. Então eu vou dar alguns exemplos para ficar mais prático. Vamos supor um padrão de relacionamento de pessoas indisponíveis. Então tu vai lá e tu sempre tá se atraindo por pessoas que ou moram longe, ou não querem nada, ou elas dizem que não querem namorar e aí saem da tua vida, mas depois logo em seguida tu vê que elas começam a namorar. Enfim, sempre a pessoa ou tá indisponível de lugar, emocionalmente, de tempo, enfim, não quer. Isso, inclusive, é uma coisa que eu posso fazer um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre indisponibilidade energética, inclusive comenta aqui embaixo se tu quer esse vídeo. Mas beleza, esse é o teu padrão, vamos supor aí, de relacionamento, atrair pessoas indisponíveis. Essa situação acaba se repetindo porque tem alguma coisa aí que tu não tá olhando. E muito provavelmente é justamente a questão de que no fundo, tu que tá indisponível. E aí dentro disso existem várias outras questões, às vezes tu tá indisponível por estar presa num relacionamento passado, às vezes na questão da tua criança, enfim. Existem várias questões aí que podem estar por trás que tu não tá olhando e que tu precisa curar pra quebrar esse padrão, pra poder tomar um caminho diferente dele. E aí poder realmente atrair pessoas disponíveis. Agora, pode ser, por exemplo, que tu tá atraindo pessoas indisponíveis porque tu tá, no fundo, honrando o teu sistema familiar de, por exemplo, todas as mulheres da tua família não tiveram um relacionamento próspero, elas eram mulheres fortes, guerreiras, que davam conta da casa sozinha. Então, energeticamente, pra honrar essas mulheres, tu continua perpetuando esse padrão de não ter um relacionamento, porque assim tu pertence ao sistema familiar, assim tu honra elas. Então, nesse caso, não é que tu precisa internalizar um aprendizado, às vezes um aprendizado de se amar, de se priorizar, de estar inteira antes de entrar no relacionamento. Às vezes aí são duas coisas. Tu precisa curar em ti essa questão de estar levando as dores da tua família, do teu sistema para contigo. E justamente que existe essa crença de ter que carregar isso. Então aí tu precisa, fazer o movimento de quebrar essa crença realmente e seguir o teu caminho. Então, que nem um exemplo que surgiu para mim em atendimento. A pessoa falou que acontecia lá uma X situação que estava se repetindo há um tempo, que era, ela ficava mal, ela ficava cansada e ela não se permitia sentir aquela emoção, aquelas emoções que vinham, com aquela situação.
Então ela falava pra ela mesma, não, eu tenho 2 dias pra ficar mal e depois bola pra frente, eu tenho que fazer as coisas. E aí ela ficava bem, depois passava um tempo, parece que a mesma situação de desgaste emocional se repetia. Ela não sabia por que isso se repetia. E aí ela falou, parece que essa situação sempre se repete, eu nunca consigo transpassar ela. E aí nessa conversa a gente viu, bom, mas não passa essa situação porque ela nunca finaliza, né? Por não se permitir sentir. Então, por ela não se permitir sentir as emoções que vêm com aquela situação, não se permitir descansar junto com o desgaste emocional que vem, ela se coloca um limite. Ou seja, sempre que a gente não finaliza uma situação, muitas vezes não é que a gente revive ela, é porque ela nunca foi finalizada. Então, a situação só voltava para que ela tivesse o aprendizado de parar, sentir, validar suas emoções, liberar essas emoções, descansar para então ser produtiva. Então aí esse é um exemplo super prático de um padrão que se repetia por não internalizar um aprendizado, que o aprendizado era validar suas emoções, descansar e depois seguir em frente. Então são diferentes contextos, diferentes situações que podem estar se repetindo na tua vida, muitas vezes porque tu nem finalizou o ciclo, ou porque quando vem aquela situação tu nunca escolhe olhar para ela, tu ignora e segue em frente. E por isso que ela fica se repetindo em diferentes contextos, em diferentes cenários. Uma coisa é certa, a vida vai trazer para ti o que tu precisa olhar, o que tu precisa curar, e se tu não escolhe olhar para isso, ela vai vir de uma forma ou outra. Então não adianta colocar debaixo do tapete, não adianta fazer vista grossa, porque se tu não olha para as coisas, quando ela vem de uma forma mais sutil, depois ela vai vir mais intensa, ela vai vir mais forte, ela vai se agravando. É por isso, inclusive, que na questão da visão holística, né, as manifestações das doenças, elas vêm por um agravamento de uma situação energética que já estava ali. Então, muitas vezes era um desequilíbrio energético, um desequilíbrio emocional que a pessoa foi ignorando e foi passando ao longo dos anos, foi começando com uma dorzinha, ela foi ignorando, e foi até que se somatiza uma doença mais grave, uma dor mais intensa, para que então ela olhe. Então é como se um padrão repetitivo, uma situação repetitiva, ela fosse só um sintoma de uma doença que tá ali, né, por trás, que no caso é algo que tu precisa olhar, ou curar, ou aprender, ou quebrar realmente do teu sistema. Beleza, e como fazer esse movimento então para quebrar um ciclo repetitivo? Primeiro de tudo, realmente tomar consciência, né? Tudo isso que eu tô te falando aqui é para te trazer a percepção sobre a tua própria vida. Então, começar a ter mais consciência com as situações que acontecem na tua vida, se questionar por que isso está se repetindo, quando foi que isso aconteceu outras vezes, quando foi que isso aconteceu na primeira vez, qual era o contexto da tua vida naquela primeira vez, o que aconteceu ali, o que tu ignorou e por que tu ignorou, né? O que tu tava tentando se proteger. Às vezes era uma proteção para não sentir alguma dor, alguma questão. Tá tudo bem, tu não precisa se sentir mal, né, ao reconhecer que tu tá vivendo um padrão repetitivo, não precisa se sentir inferior, não precisa se sentir culpada, nem nada disso. É extremamente normal, eu acho que todos nós, em algum momento da vida, já viveu algum padrão repetitivo, porque assim, a vida ela vai tá aí nos ensinando mesmo, né? Então, vai dessa auto-observação, essa autoanálise, essa auto-reflexão, esse olhar consciente, né, sobre a tua vida, sobre ti mesma e esses questionamentos. Uma coisa que ajuda muito é colocar no papel, escrever mesmo, né, sobre esse padrão e tudo isso que eu mencionei, né, quando começou, quando foram, e isso vai te trazer bastante consciência de onde está a raiz disso. Ao tomar consciência, né, uma vez que tu conseguiu identificar melhor essa raiz, tu já sabe onde é que tu precisa trabalhar. Muitas vezes, realmente, sozinha, né, tu não consegue identificar esse padrão repetitivo, porque às vezes tu não tá tendo o olhar, a percepção. E por isso, uma ajuda profissional, né, num processo terapêutico, uma terapia, seja uma terapia holística, uma terapia convencional, pode te ajudar muito, porque é um olhar externo para aquela situação. Mas, lembrando que não é só com a terapia que tu consegue quebrar esse padrão repetitivo, é tomando consciência e fazendo um movimento contrário a ele justamente que tu quebra. Depois que tu toma consciência, a cura está em fazer o movimento contrário. Envolve muitas vezes realmente a liberação energética e emocional daquilo ali. Então, às vezes, se é um padrão que tu repete, teu sistema familiar, né, tu precisa ressignificar aquilo ali, aquela questão internamente mesmo em relação aos teus pais, muitas vezes conectando com a tua criança interior, conectando nessa visualização mesmo, em meditação, pra fazer um movimento de tu entender que tu pode seguir a tua vida, seguir o teu caminho diferente, né,
da tua ancestralidade, do teu sistema e etc. Ou se é em relação a ti mesmo e tudo mais, fazer, né, as ressignificações necessárias que estão por trás daquela questão. E aí vai depender exatamente o que é, né? Muitas vezes é questão de amor próprio, às vezes é questão, enfim, de liberar os medos, caso vá atingir um sucesso e tudo mais. Então tu precisa liberar esses medos, essas inseguranças para quebrar esse padrão de autossabotagem. Não vai depender muito aí da situação, mas geralmente envolve sim liberação de crenças, de emoções, e isso é uma coisa bem legal de se fazer em terapia, né? Isso a gente consegue fazer no atendimento intuitivo, por exemplo, ou nas meditações aqui no canal, ou nas sessões de tratamento energético que tem aqui gratuitas no canal. Todas elas ajudam justamente a quebrar vários padrões internos aí que talvez tu nem perceba. Mas lembrando também que não é só em terapia, né, que tu vai conseguir quebrar esses padrões. Quebrar um padrão é basicamente tomar consciência sobre ele, fazer essas liberações e, acima disso, a ação, que é o que tu faz depois disso, que é tomar caminhos diferentes disso, escolhas práticas mesmo, que vão o contrário daquele padrão. Muitas vezes tu consegue quebrar os padrões repetitivos só com essa ação mesmo. Então, por exemplo, se é um padrão de na segunda eu começo, na segunda eu começo, na segunda eu começo, às vezes vai lá, é um domingo, não. Eu vou começar hoje, mesmo com preguiça, mesmo que eu não queira. E tu vai lá e tu começa. Isso já é estar quebrando um padrão de comportamento que tu vinha fazendo. É claro que esse processo no consciente, na ação, é um pouquinho mais desafiador, mas é assim possível. É só tu colocar tua energia, tua dedicação naquilo ali, que tu consegue. E é basicamente isso. Tomar consciência, ressignificação e mudança de ação, de postura mesmo. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te trazido muita consciência, que muitas chaves tenham virado do lado daí sobre padrões repetitivos, sobre como o externo ele é muito um reflexo do teu interno. Então, se tem alguma coisinha que não tá muito fluindo, olha pra dentro que com certeza tem alguma coisinha aí que pode ser trabalhada. Me conta nos comentários qual a chave mais virou pra ti nesse vídeo. Se tu gostou, eu vou ficar muito feliz com o teu feedback. E encaminha esse vídeo também pra mais pessoas que vão gostar de ter essa consciência também. É isso, muita luz e muito amor do lado daí e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo!